enquanto as crianças vão se retirando, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento, a profecia de Malaquias, no capítulo 1. O tema da nossa mensagem é a terrível beleza do Senhor. A terrível beleza do Senhor, Malaquias, capítulo 1. Esse é fácil de achar, não é? Então, você ir lá para o início do Novo Testamento e voltar. Malaquias, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura, e à medida que eu a faço, eu vou fazer a explicação e a aplicação do texto, a exposição do texto. Mas antes é necessário que você saiba aonde se localiza Malaquias na história da redenção. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a profecia de Malaquias dentro daquilo que Deus estava fazendo para salvar os seres humanos. E aonde que ela se localiza, essa profecia? Ela se localiza antes da vinda de Cristo e ao final dos tratos de Deus com o seu povo na antiga aliança, imediatamente antes de um período de silêncio profético, de silêncio da voz de Deus. Isso para você e para mim pode não significar muito, mas o povo de Deus acostumou-se a ouvir a palavra de Deus de duas formas básicas. Uma, através da lei e daquilo que a lei produziu como escrito, inclusive os livros de sabedoria. A outra, através dos profetas de Deus, tanto os ágrafos como aqueles que deixaram registro escrito. Por aí você sabe que ágrafo é aquele que não deixou registro escrito, como Elias ou Eliseu, mas que trouxe a voz de Deus para o seu povo. E os escritos, aqueles como Malaquias, cujo livro você tem aí na Bíblia. Então Deus falava ao seu povo, e o povo estava acostumado com isso, e de repente Deus silencia por cerca de 4 séculos. Para aquele povo, isso tinha significado. Para aquele povo significava: Senhor, queremos ouvir a tua voz. Senhor, por que não falas mais conosco? Na verdade, Deus continuava falando. Na verdade, os escritos estavam lá. Na verdade, eles tinham principalmente a lei de Deus. E eles tinham os profetas, e eles tinham os salmos. Eles tinham que se voltar para isso. Alguns o fizeram. Como você acha que Simeão, aquele homem já idoso que segurou Jesus nos braços no 8º dia, quando ele foi levado para ser circuncidado, como você acha que aquele homem foi capaz de dizer aquelas palavras: Senhor, luz para os gentios, luz para Israel, salvação para o teu povo? Como você acha que Ana, aquela viúva que também estava lá, rompeu em louvores a Deus, porque ali estava o Filho de Deus? Como você acha que Maria, a mãe de Jesus, uma adolescente, talvez entre seus 14 e 16 anos, que já era uma idade para uma judia casar, como você acha que ela disse: seja feita a vontade do Senhor, eis aqui a serva do Senhor? Isso não saiu do nada, isso saiu da palavra profética, da lei, dos salmos, que estava registrado, aquilo que se aprendia dos pais no dia a dia. Mas não havia profecia no sentido de haver um profeta falando. E a última voz que você tem, pelo menos a voz escrita, nesse sentido, é Malaquias. Esse é o lugar na história da redenção. Qual é o lugar na história do povo de Deus? O lugar na história do povo de Deus, dessa profecia, do ministério desse profeta, é após o cativeiro. O povo tinha sido levado para a Babilônia, ficou lá cerca de 70 anos, e conforme Deus havia prometido através dos seus profetas, o povo retornou. Começou a retornar, retornou em algumas levas, e estava então estabelecendo restabelecendo o culto a Deus. Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 últimos livros aí na sua Bíblia no Antigo Testamento, são os 3 profetas pós-exílicos. E o que eles estão fazendo? No tempo de Ageu, já é falado para se reerguer o templo. Reerguer o templo era a coisa mais importante para eles naquele momento, porque o templo era elemento de culto, o templo era essencial ao culto, até que o Senhor Jesus terminasse com esse período, com a sua própria morte e ressurreição. O templo era o lugar que simbolizava que Israel tinha um relacionamento especial com Deus, porque Deus havia feito uma aliança com Israel. Quando Malaquias começa a sua profecia, o templo já está lá, já está funcionando, mas isso não significa que o povo entendeu o que devia estar fazendo.
E é essa a luta de Malaquias. Na verdade, é um dos livros mais tristes da Bíblia, como você vai ver comigo agora. Não é triste como Gênesis 3, onde mostra o pecado humano. Não é triste como Números, onde diz que o povo recusou-se a entrar na terra prometida confiando no Senhor. É triste no sentido de que Deus faz perguntas que um pai que dá tudo pelo filho faz quando o filho se mostra ingrato e cego para aquele amor paterno, para a atividade paterna, para o sacrifício paterno. E é isso que temos diante de nós no capítulo 1. Eu creio que agora você já pode, junto comigo, fazer a leitura. E como eu disse, à medida que leio, eu faço a explicação do texto, a aplicação do texto durante essa exposição. Sentença, uma palavra hebraica que significa peso. É como se Deus tivesse pesado na balança, e várias vezes os profetas falavam isso, as versões antigas trazem escritos isso. Peso do Senhor contra, geralmente, né? Porque o Senhor pesou e o povo é achado em falta. E além disso, a palavra do Senhor, a sua disciplina cai como um peso sobre aquele povo, seja Israel, seja outro qualquer, quando ele fez o julgamento do seu povo, e o seu povo, ou outra nação qualquer, foi achado em falta. Malaquias não tem interesse nas outras nações. Malaquias só tem interesse em Israel. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E aí vem a profecia. O Senhor diz, é uma forma resumida, abreviada de assim diz o Senhor. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? O Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Essa é a palavra do Senhor até aqui. Edom é um outro nome para Esaú. E os seus descendentes ficaram conhecidos como edomitas. E eles eram inimigos dos seus primos, dos israelitas. Eles fizeram muito mal aos israelitas em diversas épocas ali. E o Senhor está dizendo, olha, antes de Esaú e Jacó, seu irmão, nascerem, eu já tinha escolhido Jacó, eu já tinha escolhido o patriarca que deu origem a vocês. O neto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Essa escolha foi feita antes deles nascerem. Deus disse, eu amei vocês, eu conheci vocês, eu entrei num relacionamento pessoal com vocês antes mesmo de vocês terem surgido, antes de um dos patriarcas terem nascido. Eu já tinha feito essa escolha. No meu coração, diz Deus, isso já estava decidido. É como nós, pais e mães que estamos presentes aqui. Você ama seu filho incondicionalmente. Você ama seu filho incondicionalmente. Você não pergunta, você não mede. Se você é pai, se você é mãe, você ama o seu filho. Quando seu filho erra, você sofre por causa do erro do seu filho. Se você é um bom pai, uma boa mãe, você não é conivente com o erro, você não apoia o erro, mas você continua amando seu filho. É uma das maiores dores de um pai ou de uma mãe quando veem seus filhos se desviarem do caminho, tomarem rumos ruins nas suas vidas e você os continua amando. Todo mundo é contra eles. Todo mundo quer vê-los longe, todo mundo quer vê-los, às vezes, até mortos. Mas o pai e a mãe amam. Deus amava o seu povo. Deuteronômio é uma grande declaração naquela repetição da lei para uma nova geração. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o 5º livro lá da lei, é uma grande declaração de Deus dizendo, eu amei vocês, porque resolvi amar vocês. Vocês não eram melhores que as outras nações, vocês não eram grandes, nem havia atrativos em vocês, mas eu resolvi amar vocês. E o que é que o povo diz? Como é que nos amaste? Você fez por mim? Essa é a palavra hoje de muitos adolescentes, não é? De muitos jovens e de muitos filhos adultos também. Parece que se fez sozinho. Sim, eu compreendo que depois do pecado, famílias podem ser um problema. Eu compreendo que realmente há pais e mães que abandonam seus filhos
Quando eu falei aí que pais e mães amam, certamente sua cabecinha, que já gosta de pular lá na frente, né? Ao invés de seguir a mensagem e o raciocínio junto comigo, está lá, não, pastor, mas não é sempre assim. Claro que não é sempre assim. O pecado traz destruição. O pecado trouxe separação entre o Criador e a sua principal criatura, o ser humano. Não ia trazer isso entre nós mesmos, sim, a pais e mães que abandonam seus filhos. Lembra aquele negócio romântico de amor de mãe é isso, amor de mãe é aquilo? Dá uma olhada na história, levanta a cabeça e olha ao seu redor, para ver quantas mães abandonaram, quantas mães maltrataram, porque nós somos pecadores. Mas Deus é o Pai por excelência. Nenhum filho, na verdade, nenhuma criatura humana pode dizer, porque não, você me abandonou, simplesmente. Na verdade, nós o abandonamos como raça humana. O sofrimento que trazemos sobre nós é fruto do nosso próprio pecado. Não que Deus tenha nos abandonado, mas nós que demos as costas a Ele. E o povo da aliança diz, como é que nos amaste? Deus diz, eu escolhi Jacó. Como é que vocês estão dizendo? E Edom nunca vai ser como vocês, nunca vai durar como vocês, Edom vai acabar. E acabou. Eu disse aqui há pouco tempo que a existência de Israel é algo atravessado na garganta dos ateus e de muitos outros. Porque todos esses povos acabaram, Israel continua lá. Por quê? Porque o Senhor é Deus de uma aliança que não se quebra assim, mesmo quando o povo quebrou essa aliança. Deus ainda mantém muitas coisas. Por isso que nós oramos por Israel, como eu expliquei aqui há algum tempo atrás. Porque há profecias escatológicas, ou seja, há profecias com relação ao final dos tempos, relativas ao povo de Israel, que é um povo que precisa de conversão, é um povo que precisa de arrependimento, é um povo que precisa confiar e crer no mesmo Messias que nos salvou, o mesmo Senhor Jesus. Mas não existe profecia assim para nenhum outro povo. Não existe para os árabes, não existe para os brasileiros, não existe para os chineses, mas existe para Israel. E quando Deus fala o que Ele vai fazer, e o que Ele fez de fato, com Edom, Ele diz, vocês vão ver isso com seus olhos, e vão dizer, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Mesmo esse povo ingrato ia reconhecer, o Senhor é grande, e não é só aqui dentro não, é para fora, é para qualquer lugar, o Senhor é grande, mesmo também fora das fronteiras de Israel. Esse é o primeiro momento desse capítulo em que você já vê a tristeza de Deus sendo expressa por um povo ingrato, um povo que não reconhece. Nós somos assim também, irmãos, muitas vezes. O ser humano é assim de forma geral e às vezes a igreja de Jesus também é assim. Nós reclamamos, nós nos tornamos murmuradores. A Bíblia diz, olha, não se tornem murmuradores. Vocês não devem ser murmuradores. Vocês têm que brilhar como astros nessas trevas que estão aí e não serem murmuradores. O apóstolo Paulo diz, façam tudo sem de nada murmurar, para que vocês sejam como astros brilhando na escuridão, nas trevas deste mundo. Isso nos diferencia. Nós sabemos que o nosso pecado nos traz dor e tristeza, a nós e a toda a raça humana. Mas nós sabemos que Deus continua sendo grande, inclusive fora do ambiente da igreja. O segundo quadro torna-se um pouco mais concentrado, é como se condensasse mais, porque fala dos sacerdotes e do culto. Sim, o culto pode não ser culto, mas o problema do culto que não é culto é que ele é especialmente ofensivo a Deus. Nós achamos hoje, e a igreja geralmente acha, que pode adorar a Deus de qualquer jeito, do jeito que eu me sentir, como eu bem entender. A gente fala de fogo estranho, que é aquilo que é trazido diante de Deus, que Deus não ordenou, que não tem sua origem em Deus, mas é trazido porque alguém achou que devia trazer. Essa figura vem lá já dos filhos de Arão, lá do Antigo Testamento, não é? Nós falamos sobre isso, mas as pessoas não querem saber disso, elas querem continuar fazendo aquilo que elas acham que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que faz com que eu me sinta bem. Eu quero uma igreja em que eu ouça coisas que eu me sinta bem, eu não quero ninguém me confrontando, eu não quero a palavra de Deus confrontando o meu pecado, eu não quero a palavra de Deus me dizendo que eu sou servo dos homens porque sou servo de Deus. E muitos crentes embarcam nessa. Eles não são adoradores numa congregação pactual, eles são consumidores no mercado religioso.
E é isso que a gente vê agora a partir do versículo 6. O filho honra o pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o primeiro momento do confronto de Deus com aqueles que representam a própria relação de Deus com o seu povo, os sacerdotes. A característica, aquilo que caracteriza o sacerdote é acessibilidade. Ele tem acesso a Deus. Ele entra na presença de Deus como representante do povo. Os sacerdotes faziam isso diariamente como culto ao Senhor, quando pegavam as ofertas do povo e ofereciam. O povo não vinha e oferecia a sua oferta, a lei não determinava dessa forma. O povo vinha, colocava para o sacerdote, então, como intermediário, como mediador, fazia aquela oferta. Nos tempos da antiga aliança. Se você não está acostumado com o vocabulário ou com o sistema levítico, com o sacerdócio levítico de ofertas de animais e de outras coisas, talvez você ache isso muito estranho. Para isso você talvez leve um tempinho para aprender e não é o objetivo nosso nessa noite. Basta dizer que havia um sistema que apontava para a necessidade de morte para resolver o problema do pecado. E aqui eu estou reduzindo para você, de uma forma muito rápida, todo o sistema levítico. Morte tinha que estar presente no culto para que o pecado fosse perdoado. O livro de Hebreus vai dizer que esses sacrifícios de animais e as outras oferendas nunca retiravam o pecado, mas eles apontavam para aquele sacrifício, para aquela morte. Essa morte, sim, ela retiraria o pecado dos seres humanos. A morte de Jesus. O único sacrifício. É por isso que quando Jesus morre, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento acaba, cessa ali. Ou deveria cessar. Não, os judeus continuaram fazendo isso enquanto o templo existiu. Mas deveria acabar ali. Por que é que nós não chamamos púlpito, plataforma de altar? Porque não existe altar na igreja evangélica. Porque o único altar aceitável diante de Deus é a cruz. Aquela que foi colocada lá fora dos muros de Jerusalém, sobre a qual o Senhor Jesus deu a sua vida. Morreu para pagar o preço do nosso pecado. Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Paulo diz aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Então esse sistema apontava para isso. Por causa disso havia todo um cuidado. Não era qualquer animal que você trazia, era um animal sem mancha, sem defeito, que não tivesse qualquer situação. Deus está dizendo aqui, ó, traz um animal cego, não está errado isso não? Traz um animal coxo, doente, isso não está errado? Mas na frente vai dizer, vocês trazem animais roubados. O pessoal roubava um animal para trazer, para fazer sacrifício, e está falando com os sacerdotes. A perfeição aqui que era apontada, dentro do que é possível com seres dessa criação, ela apontava para a perfeição, essa sim, total, plena, completa, do sacrifício que viria séculos mais tarde na cruz do Calvário, apontava para o Senhor Jesus. Então era necessário, irmãos, que os sacerdotes passassem essa ideia correta, que eles não corrompessem a mensagem que estava sendo colocada no imaginário, na mente do povo da aliança, e que hoje nos abençoa, que hoje nos fala. É por isso que a gente tem que ter preocupação com tudo que a gente faz na igreja. Não adianta pregar a mensagem correta se nas nossas atividades, se no nosso porte, se no modo como nos comportamos no culto, se no modo como nós nos comportamos em casa como modelo para os nossos filhos, se no modo como nós nos comportamos diante daqueles que são novos na fé, nós negamos a palavra que pregamos. Nós falamos, queremos ouvir a voz de Deus. E na hora do culto a gente está lá no celular, na hora do culto a gente está com a cabeça em outra coisa, na hora do culto a gente está conversando.
Nós dizemos, queremos que nossos filhos amem o Senhor, mas na preparação durante a semana, a criança nunca ouve uma oração, nunca ouve uma palavra do pai ou da mãe a respeito do culto que vai acontecer, nunca ouve nada a respeito do Senhor Jesus, não ouve uma canção sequer. Nós negamos com as nossas atitudes aquilo que está sendo falado. Os sacerdotes falavam as palavras certas. As palavras eram as palavras que estavam lá na lei e eles faziam isso. Mas na hora de trazer, esse bicho aí tá bom, serve. A mesa do Senhor é desprezível. Nenhum sacerdote diria isso. Nenhum Senhor, essa mesa aqui não vale nada, ela é desprezível, não precisamos levar a sério. Mas o Senhor disse... Quando vocês oferecem isso, o que vocês estão falando é a mesa do Senhor é desprezível. Esse é o ensino. O ensino da palavra? Não. O ensino da lei? Não. O ensino da atitude dos sacerdotes. Isso é muito sério quando Deus diz isso. Nisso de pensar, eles falam, em que te havemos profanado? Nós não profanamos nada, nós estamos fazendo tudo direitinho. O Senhor diz nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. E aí Deus dá o exemplo dos animais que eles traziam. Eu olho para isso e a gente vê o pecado humano, mas eu olho para isso também e penso, como fica o coração de Deus aqui? Tendo livrado esse povo do Egito, tendo formado esse povo como nação, tendo dado consciência a esse povo. Como fica o Senhor com a ingratidão dos seus filhos? Quando eles começam a pensar, podemos fazer qualquer coisa. Isso dá certo, isso atrai mais gente para o culto. Vamos fazer isso ou aquilo que desvia um pouco. Uma canção aí que está na moda, não é muito bíblico que ela ensina, mas vamos cantar, o povo gosta de cantar. Não vamos falar essa palavra, não vamos falar aquela, não vamos pregar esse conceito. Falar da ira divina, falar de pecado, falar de inferno e outras coisas mais. Vamos ser coach. Vamos colocar o povo para cima. É disso que precisa. Meu irmão, não precisa ser crente para isso. Não precisa ser pastor, não precisa ser pregador, não precisa ser discipulador ou discipuladora dentro de uma igreja para fazer isso. Qualquer um pode fazer isso, só a igreja fiel pode pregar o verdadeiro evangelho. O Senhor continua no verso 9, e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. É como se Malaquias estivesse instando no nome do povo para os sacerdotes. Só que aí logo desiste. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? O Senhor mesmo tinha dado o exemplo, aparece com isso lá para pedir um favor ao governador, ao rei, ao regente, a seja lá quem for. E você já com um presente lá, um presente quebrado, um presente estragado, um presente ruim. Será que ele vai ser favorável a vocês? Então, sacerdotes, roguem a Deus para que nos conceda... Mas peraí, não dá. Com isso que vocês estão fazendo, não vai funcionar. Será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem uma coisa terrível. Agora é terrível. Mas Paulo fez eco disso na primeira carta aos Coríntios, e você vai se lembrar quando eu ler o texto agora. Paulo fez eco disso com relação à ceia do Senhor. Vê se você se lembra, vê. Se você se lembrar, vai ganhar uma estrelinha. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Lembrou? Fez a conexão? Quando vos reunis para celebrar, não é a ceia do Senhor que vocês celebram. Paulo está dizendo assim, pode parar. Estão pensando o quê? Pão, vinho, ritual, fala isso, fala aquilo. Não. Vocês não conseguem nem compreender o corpo de Cristo, o que significa ser parte do corpo de Cristo. Vocês não conseguem compreender o sacrifício de Cristo, simbolizado na ceia. Essas duas coisas passaram longe e vocês estão pensando que estão cultuando. Meus irmãos, um dos grandes erros da igreja de Cristo ao longo do tempo e hoje, infelizmente, é achar que está cultuando quando ela mesma aprova o culto sem passar pelo crivo da palavra de Deus. O templo, como eu disse, era elemento de culto. Mas Deus está dizendo assim, quem dera tivesse alguém aí, com a chave do templo, fosse lá, trancasse, não, acabou,
ninguém vai entrar, ninguém vai acender nada lá no altar, não vai acontecer nada. Não, ninguém vai queimar animal nenhum no altar. Não vai acontecer, vamos fechar, porque Deus não está agradado daquilo que é oferecido. Ele diz, não vou aceitar as suas ofertas. É por isso, irmãos, que religiões que são formadas na cabeça do ser humano nunca vão agradar a Deus. É por isso que, mesmo na igreja evangélica, se você vem para cá achando que o seu estar aqui é o seu coração puro, se você tiver um coração puro assim, é isso que vai fazer com que Deus aceite o culto, não, nunca vai acontecer. Deus só aceita aquilo que é oferecido através do seu Filho. Nós não ousamos a comparecer diante de Deus, se não reconhecendo a justiça de Cristo, se não reconhecendo aquilo que Jesus Cristo fez e quem Jesus Cristo é. Nós não comparecemos diante de Deus como nós mesmos. Nós fazemos igual aqueles adolescentes que faziam antigamente, porque hoje nem isso é necessário, né? Antigamente, na minha época de adolescente, forjava-se uma carteirinha, né, para você poder entrar naquele baile no clube que só permitia, né, adulto. Naturalmente, você tinha que ter uma certa estatura, porque não adiantava aparecer lá baixinho, assim, com uma carteirinha de maioridade que não ia funcionar. Mas os que podiam, aparecia lá com a carteirinha de outro. Um nome de outro qualquer, com um número de outro qualquer, e fazia isso. Todos nós entramos no céu com a carteira de outro. Nenhum de nós, a menos que seja tolo, vai querer comparecer diante de Deus com seu próprio nome, com a sua própria identidade. Não, é Cristo. Revestidos de Cristo. É assim que nós oferecemos o culto, nossas orações, nossas canções, é assim que pregamos e ouvimos a pregação, é assim que nós adoramos ao Senhor, somente em Cristo Jesus. Por isso, o profeta antecede agora num texto que é o mais difícil desse capítulo, porque, a verdade, você lembra, o verbo ser e estar em hebraico, ele não aparece no texto. É muito raro acontecer um negócio desse. Ele tem que ser suprido na tradução. E o tempo verbal não é importante, nem no grego, nem no hebraico. É mais importante a qualidade da ação ou aquilo que está, ou o evento que está acontecendo. Portanto, o que vem agora é traduzido no presente, porque os tradutores entendem que essa realidade, ela é, perdoe a redundância, real. Ela é isso que está aí. Mas não está dizendo que está acontecendo no tempo do profeta, porque isso nos levaria a uma heresia muito grande. Nos levaria à heresia de que os cultos oferecidos por outras nações são aceitáveis a Deus. E nenhum profeta do Senhor falaria isso. Nenhum profeta diria que os cultos oferecidos por outras nações ao redor de Israel, no mundo todo, no seu tempo ou em qualquer época, servem como cultos aceitáveis ao Senhor. Se o culto do povo da aliança, fora do que Deus estabeleceu, Deus diz, eu não vou aceitar, muito menos aqueles que não conhecem a sua aliança. Então é assim que você tem que ler, não como algo que está acontecendo, mas algo que vem, algo que está na frente, algo que vai acontecer. Aquele aspecto da profecia que o profeta não tem nem ideia de exatamente como vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer. E o verso 11 diz, mas desde o nascente do sol até o poente, desde o leste até o oeste, grande é o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é profecia. Você sabe quando isso aconteceu. Você sabe quando isso acontece. Você sabe que isso está acontecendo agora. Isso é uma figura e o profeta não poderia descrever isso de outra forma. Ele descreve nos termos do culto do sistema que ele conhecia. Esse sistema que estava sendo profanado. Esse sistema que deveria queimar incenso corretamente, sacrificar animais corretamente, do jeito como a lei dizia. Nesses termos que ele descreve aquilo que vem depois. Do leste ao oeste, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Isso acontece nesse momento aqui, enquanto nós oferecemos ao Senhor culto baseado no sacrifício, na única oferta, no único incenso, na única morte aceitável diante de Deus, que é a morte de Jesus. Isso está acontecendo do outro lado do mundo, isso acontece amanhã, isso aconteceu ontem, isso vai continuar acontecendo. O Senhor joga aqui para Malaquias uma visão do que vai acontecer, semelhante ao que ele fez com Abacuque, quando ele diz, porque o conhecimento do Senhor
cobrirá a terra, assim como as águas cobrem o mar. E é isso que ele tem em mente aqui. Irmãos, Deus cumpriu essa promessa. Ela ainda está em andamento, mas já está cumprida, porque o nome do Senhor é invocado em todas as nações. E justamente por causa disso, o Senhor Jesus só voltará quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações. Não a cada indivíduo, não é isso que o texto diz, mas a todas as nações. Quando nós participamos da obra missionária, é isso que a gente está fazendo. A gente está se tornando participantes, cooperadores de Deus para o cumprimento de profecias como essa. Mas Deus vai ainda voltar à carga com o povo dele e com os sacerdotes. Verso 12. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura. Ele havia dito lá que em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Agora, vocês profanam o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura. Lembra da mesa da proposição? Havia no templo, no lugar santo, uma mesa da proposição. Que nome esquisito é esse? O que significa? Pães ficavam ali, quantos? 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. O que significava essa proposição? É a mesa da presença, a mesa que simbolizava Deus sendo favorável ao seu povo. É como se pegasse assim, o povo está na presença de Deus. O povo da aliança está na presença de Deus. Semana que vem nós vamos ter aqui mais do que a mesa da proposição no Antigo Testamento. Jamais foi, nunca teria sido. Nós teremos a mesa do Senhor. Não essa mesa, não a mesa do altar onde o sacrifício era feito, não a mesa onde eram derramadas as oblações, as ofertas queimadas, as ofertas em cereais ou outra coisa qualquer. Não, uma muito superior, a mesa da nova aliança, pão e vinho. Vamos celebrar semana que vem, pela graça de Deus, mais uma vez, porque nós estamos na presença do Senhor. E não estamos na presença do Senhor só aqui não, nós estamos na presença dele no céu, porque aquele que tomou sobre si os nossos pecados, ou seja, a culpa dos nossos pecados, ele está assentado como ser humano, sim, como Deus e como homem, à direita do Pai, está lá, intercede por nós. E ele é a nossa presença, como diz Paulo aos Efésios, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, você não habita só aqui. Eu só não vou falar que você é onipresente, porque seria uma grande heresia. Mas em termos de representatividade, você está à direita de Deus por causa de Cristo Jesus. Por isso, quando participar da ceia semana que vem, venha com alegria e venha com quebrantamento, venha com contrição e venha com júbilo. Porque Cristo foi à cruz para que a gente viesse à mesa. Cristo foi à cruz para que a gente participasse de uma mesa muito superior a essa da qual Malaquias está falando aqui. E que eles profanaram. O sacrifício de Cristo é totalmente puro. É por causa desse conceito de profanação que Paulo é tão severo com a igreja de Corinto no capítulo 11. É por causa disso que ele adverte que aquele que come e bebe, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. E ele diz, por causa disso, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, muitos que morrem. Porque é sério profanar o sangue da aliança. E se era aqui, imagine quando você profana o sangue de Cristo. Quando você toma a mesa do Senhor como coisa nenhuma. É só um ritualzinho, é só um memorial. Não, Deus leva isso muito a sério. Levava aqui, leva muito mais na nova aliança. Vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Atitude terrível essa, não é? Deus, que como diz Paulo aos Romanos, né, deu tudo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus que fez isso. Agora está falando para o seu povo. Por quem ele se deu.
mesmo na antiga aliança. E tem lá um sujeito, e tem lá uma sujeita, de nariz torcido. Que canseira! Que canseira! É isso que às vezes nós pensamos também, irmãos. Falei para o pessoal do grupo de estudo bíblico aqui na terça-feira, um memezinho que apareceu, uma figurinha dessa que apareceu. O primeiro quadrinho era um cravo sendo batido na mão, obviamente uma mão que está sendo pregada no madeiro, na cruz, né? E você vê só o martelo ali. Segundo quadrinho, um soldado romano com uma cara bem cruel, né? E parecendo estar se divertindo, rindo, levantando o martelo para bater uma segunda vez. Terceiro quadrinho, basicamente igual ao primeiro, martelo novamente lá. Quarto e último quadrinho, uma pessoa olhando a chuva na janela, está chovendo, eu não vou à igreja hoje não. Isso parece legalismo, né? Esse pastor é legalista, né? Você acha que Deus está sendo legalista, mesmo aqui no tempo da lei vigindo sobre o povo da antiga aliança? Que canseira! O povo tinha tinha como entrar na presença de Deus, o povo tinha como estar com o seu Criador, o povo tinha como adorar o verdadeiro Deus. Que canseira! E hoje? Hoje você não precisa nem de um sumo sacerdote, porque você já tem um. Hoje você não precisa trazer sacrifícios e outras coisas, isso já foi feito na cruz do Calvário. E às vezes nós ainda vamos encontrar entre nós alguém falando, que canseira, torcendo o nariz. Tem que ir para a igreja de novo? Eu já fui hoje, tem que ir de novo. Enquanto isso, alguns irmãos nossos que não têm condições de fazê-lo por causa de pesada perseguição, eles vão achar uma loucura quando você compartilhar isso com eles. A pessoa se encontra no céu, de vez em quando, imagina esse encontro no céu. Você chegando assim, não, eu às vezes ia só de manhã, eu às vezes ia só de noite, aí eu ficava um domingo, a gente se cansa, né? E aquele irmãozinho lá que, para sair de casa, enfrentar a morte, de repente, né? Aquele que tem que ficar quieto, porque se ele cantar mais alto, daqui a pouco está preso. Eu não sei o que ele vai comentar disso. Eu sei o que Deus vai comentar disso, isso é o que interessa para a gente. Acima do que qualquer outra pessoa, é o que o Senhor Jesus comentaria para a gente. Sério? Sério que você está cansado? Sério que está muito ruim para você adorar o Senhor, fazer a sua obra, pregar o seu evangelho, dar testemunho dele, se reunir com seus irmãos para cantar louvores, com ar-condicionado, inclusive, aqui no nosso caso? Está difícil, não está? Os discípulos de Jesus, na noite em que ele morreu, né, na noite em que ele foi preso, estavam lá dormindo, de cansaço e de tristeza. E o Senhor Jesus chegou para eles e disse assim, vocês não podem ficar acordados comigo durante 1 hora só. Imagina o que o Senhor Jesus falaria hoje para nós, ou para muitos de nós, para muitos de sua igreja, vendo esse quadro que eu descrevi há pouco. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Isso aí fica claro a malícia, fica claro a intencionalidade pecaminosa. Não, eu tenho o animal, não é que eu não tenha, não. Mas esse aqui eu pretendo vender e obter um preço melhor. Esse aqui eu pretendo fazer para um bom jantar para as pessoas, eu quero impressionar as pessoas. Então eu ofereço qualquer coisa para o Senhor. E aí o texto termina dizendo, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Nós adoramos um Deus que é terrível entre as nações. Nós adoramos um Deus do qual nós queremos nos aproximar, mas nós ficamos com medo dele. Nós só fazemos isso por causa de Cristo Jesus. Nós adoramos um Deus que, se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, as nossas orações aqui, as mais santas delas, seriam ofensivas à santidade dele. Nós adoramos um Deus que é bom, mas ele não é domesticável. Você não domestica o Senhor. A beleza do Senhor é terrível, por isso ela nos atrai. A beleza do Senhor é terrível, por isso ela nos assusta. Será que nós perdemos esse conceito de temor do Senhor? Você acha que essa expressão pode ser esvaziada? Eu sei que tem definições que esvaziam. Não, é respeito. Não, irmão, não é só isso, não. Respeito você pode ter por outro ser humano. Temor do Senhor é outra coisa. Talvez nós devemos começar uma série de pregações sobre o temor do Senhor, sobre o que isso realmente significa, porque esse é um dos conceitos que são colocados de lado ou são esvaziados de sentido. O nosso Deus é um Deus terrível em sua beleza.
E nós queremos essa beleza mais do que tudo. Essa beleza nos atrai, como eu disse, essa beleza é necessária. Nós queremos isso. Nós só nos aproximamos dela por causa da coisa horrível que aconteceu na cruz do Calvário, por causa daquela grande ofensa que foi a cruz. Por causa disso que a gente se aproxima com confiança e entra no Santo dos Santos através desse caminho que é a morte de Cristo. Portanto, aprecie cada momento que você passa na presença de Deus, na sua casa, sozinho em oração ou com a sua família. Aprecie cada momento que você passa com a congregação reunida. Aprecie isso. Não deixe isso escapar, não. Isso custou um alto preço. E o nosso Deus é digno de nossa adoração. Nós não somos dignos de adorá-lo. O fazemos porque fomos revestidos pela justiça de Cristo. Não torçamos o nariz para o Senhor. Pelo contrário, abramos um sorriso. O Senhor, eu não merecia estar aqui, mas o Senhor abriu esse caminho para mim. E eu tenho alegria de estar com meus irmãos para te louvar, para te adorar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois vamos cantar. Como sempre, a transmissão será encerrada e nós teremos o nosso período de oração. Obrigado, Pai, pela tua bondade em trazer a tua glória tão terrível, tão desejada, Senhor Deus, para perto de nós de um jeito que seria impossível se Cristo não tivesse dado a sua vida por nós na cruz do Calvário. Concede-nos a graça, Senhor Deus, de levarmos o culto ao Senhor muito a sério. E não só a sério, mas também com alegria, Senhor. Ajuda-nos a ser adoradores, que estejam zelosos do teu culto e o façam com contrição e o façam com alegria. De modo que isso seja um testemunho, junto com a pregação, da graça que há em Cristo Jesus para pecadores. Um convite a todos aqueles que queiram se aproximar do Senhor e serem salvos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.